Fala galerinha, sou Felipe Bruno e acabou as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Portanto, nós conhecemos agora os 8 times que estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2024. Bom, são eles: Vasco, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude, Corinthians e São Paulo. Com isso, nas quartas de final dessa Copa do Brasil, nós poderemos ter clássicos, como por exemplo Vasco e Flamengo, ou um outro clássico entre Corinthians e São Paulo. Bom, nós começamos então pelo jogo desta quinta-feira, que foi o empate 0-0 entre São Paulo e Goiás, lá na Serrinha. Como no jogo de ida no Morumbi, o São Paulo fez a lição de casa e venceu por 2-0, no agregado de 2-0 a favor do São Paulo. São Paulo foi o último classificado aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Quem também se classificou foi o Corinthians, só que foi na quarta-feira ao eliminar o Grêmio nos pênaltis, após o empate 0-0 no tempo normal no jogo de volta, mesmo placar inclusive do jogo de ida, que também foi 0-0. E aí nos pênaltis 3-1 para o Corinthians, classificado. Quem também se classificou foi o Juventude, que fez 5 gols no Fluminense, hein? No primeiro jogo, no jogo de ida, venceu por 3-2 no Alfredo Jaconi e no jogo de volta no Maracanã, empate 2-2. Com isso, agregado de 5-4 a favor do Juventude, classificado. O Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0 no Allianz Parque. Venceu, mas não levou, porque como o Flamengo havia vencido o jogo de ida por 2-0 no Maracanã, um agregado de 2-0, 2-1, né, garantiu a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil. Quem venceu as duas partidas foi o Atlético Paranaense, que venceu por 2-0 no jogo de ida e 3-2 o Bragantino fora de casa aí, garantindo um 5-2 no agregado e classificação para a próxima fase. Quem também se classificou foi o Bahia, que aproveitou muito bem a expulsão do jogador do Botafogo no final do primeiro tempo para ganhar no finalzinho do segundo tempo, como havia empatado no jogo de ida 1-1. O vitória por 1-0 foi o suficiente, 2-1 no agregado a favor do Bahia, classificado. Quem também se classificou foi o Atlético Mineiro, que no jogo de ida foi buscar um empate 2-2 contra o CRB fora de casa. Vale destacar que naquele jogo o CRB chegou a abrir 2-0 de vantagem. Mas no jogo de volta na Arena MRV, 3-0 para o Galo e classificação garantida nas quartas de final da Copa do Brasil. E por fim, na terça-feira, nós tínhamos tido a classificação do Vasco, que venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Com gol de Lucas Piton, o Vasco garantiu a classificação e está também nas quartas de final da Copa do Brasil no agregado de 2-1, pois no jogo de ida tinha dado empate 1-1.